Okay, good morning and good afternoon or good evening, depending if you're watching us Bom live dia, or boa watching us tarde, boa remotely. noite, dependendo You're watching a se nos recording ouvem ao of this vivo ou or uma this gravação. Estão a ouvir uma session. gravação, Welcome obviamente, porque to esta sessão está a another ser session of the gravada. sixth Global Stop Bem-vindos a Cyberbullying outra sessão Telesummit. do My name nosso is Tito de Moraes. Telesummit I'm e eu based sou o in Tito de Portugal, Moraes in a small town called e Rio vivo numa Tinto, cidade chamada just Rio Tinto, from uma pequena Porto cidade logo Porto à and saída do Lisbon, Porto, a Portugal. segunda I'm maior the founder cidade of de Miúdos Portugal. on the Sou o Net, fundador which da Miúdos, Seguros stands da for Net, Safe Kids on the Net. I e founded this project in iniciei este 2003, more than projeto em 20 years ago, 2013, há mais de I can 20 tell you. anos. Meu Deus, estou a ficar And velho. in E 2016, em I co-wrote a book 2016, together co-escrevi um livro juntamente com dois amigos called psicólogos, Cyberbullying, a Guide to Parents chamado Um and Guia Its para a Prevention Parentalidade in e Portugal. para a And Educação, in publicado em Portugal. 2021, I had the pleasure Em of meeting 2021, tive o Cristiano prazer de Miranda for the conhecer a first Cristiano time. Miranda pela And primeira from vez, our conversations e das conversas que stemmed the idea tivemos of creating a derivou project a ideia de called criar um Agarrados à Net, projeto chamado Agarrados à which Net, deals with digital que lida well-being. com o bem-estar So I'm not alone, digital. and Portanto, therefore não estou I hand sozinho over to e, my como tal, co-host passava a Cristina Santos, palavra à who is our nossa sponsors and co-anfitriã supporters. e agradecer TikTok, ao apoio à Google.pt, TikTok, and the Agarrados à Net Google.pt e project. And now Agarrados the à floor is Net. yours, Cristiano. Thank you, Cristiano, Tito. Hello, passo-te a everyone. palavra. My name is Olá, Tito, Cristiano, olá a and I'm todos. speaking Sou a from Cristiano. Barcelos, a small town Chego-vos de north of the coast of Barcelos, Portugal. uma pequena If you cidade a haven't been, yet norte de you should. Portugal. It's a very Se não beautiful town. conhecem, I am a viam, coach. pois é uma I'm cidade creating belíssima. Teen on Sou Top coach, Youth Coaching criei Project, and o as Tito projeto said, Team co-creator of on Agarrados à Top, Net project. co-criadora também do projeto Agarrados à Our Net. project, Meaning on the Net, it's a project that aims to promote the Este é um well-being of projeto que children, promove youth o and young bem-estar das adults crianças, da in juventude e dos adultos specific areas, such as em to áreas prevent excessive específicas use of screens, para to prevent impedir a digital utilização de cyberbullying, ecrãs, to reduce para the abordar a negative questão do impact of social cyberbullying, media on the reduzir o self-image of impacto children, youth das and redes adults, sociais na imagem and to prevent das image-based crianças, sexual mas também dos violence, adultos, e to para prevent prever negative e impacts prevenir, of digital de footprints, to facto, prevent a and pegada eventually block digital, them, também a and violência to e o promote abuso media literacy, online e também a and of course to literacia promote a positive nos meios de social comunicação parenting social that all these e topics. também tudo But aquilo que é besides the ideas of abrangente a that todo prevention of este tema. cyberbullying that we are here today, right, Tito? É para falar sobre Exactly, cyberbullying and que estamos for aqui hoje another session e of para the outra Telesummit. We are sessão do already in the nosso sixth Telesummit. edition, Estamos já na and we sexta try to bring edição, guests from na qual different countries. tentamos We trazer try to have convidados de diferentes representatives, países, one representative representantes, from pelo each menos um continent, representante de cada and continente, we've more or less e succeeded in that. temos And the vindo a idea ser is mais ou to menos bring bem-sucedidos, people sendo que a who ideia é have trazer pessoas research on the que de topic, facto who have investigaram developed sobre o projects tema, que on the desenvolveram topic, projetos and that have e interventions in que schools têm intervenções em about escolas bullying or cyberbullying or topics related sobre to o bullying bullying ou and cyberbullying ou cyberbullying. temas a The isto idea is relacionados ou com to isto hear and relacionados. A share with ideia us ideas on é how to partilhar connosco identify, ideias de to como prevent, identificar, intervene, and tackle bullying and impedir cyberbullying. e Without lidar com o further bullying e o ado, let's cyberbullying. Sem mais introduce our guest, demoras, Cristiano. permitam-me Yes, que our guest apresente o today nosso thanks to our guest convidado. Norman from Ireland. Estamos It was a already a falar pleasure to meet de him in person, James and we are O'Higgins trying to get Norman, him da here Irlanda. to Telesummit Studios Já for 3 years, I estamos think. a So finally, we tentar got há 2 ou 3 anos Tito trazer here. James It's a para pleasure. o Thank you very much, nosso James. James is the evento. professor in James, muito chair obrigado of por estar bullying and conosco. cyberbullying, É a pessoa and responsável pelo professor of bullying e o clinical cyberbullying da Unesco, sociology in professor de Dublin Sociologia Clínica University na Institute of cidade de Education. Dublin, na James Universidade leads de Dublin, no DCU Instituto de Anti-Bullying Educação. Center, Lidera o University DCU Climate Anti-Bullying Research Center, uma which universidade investigates que bullying tem in um digital centro de spaces, investigação que investiga o educational or bullying e a cultural segurança contexts. digital em We invited contextos James to talk with us about educativos e rethinking bullying organizacionais. A ideia será post-pandemic. debater o Okay, good repensar things to o know more bullying na about escola James. One can follow him pós-pandemia. on LinkedIn. James, first of all, thank James, you for em having primeiro accepted lugar, our muito obrigado por invitation. ter aceito o And can you convite tell us a bit e more about who pedia que you nos are and what falasse um you do? pouco de quem é Thank you, e o que Tito. Thank faz. you, Christian, Muito for obrigado, allowing me to be Tito, part of Cristiano, this pelo webinar convite today. I'm para very excited to be participar with deste you. webinar. Muito entusiasmado Very por estar aqui interested convosco.
muito interessado também, de facto, no apoio ao trabalho que fazem também. Eu fui professor durante muitos anos e recordo-me que a primeira vez que testemunhei um caso de bullying, fiquei extremamente surpreendido e aborrecido, porque de facto nunca o tinha experienciado na minha própria experiência, isso nunca me tinha acontecido. E a primeira vez que isto aconteceu, fiquei chocado que isto pudesse ter acontecido. E isso acabou por me trazer uma grande curiosidade sobre o bullying e, nessa altura, não havia cyberbullying, não havia forma de o fazer online, certo? Era o bullying cara a cara. E, ao longo dos anos, dando continuidade aos meus estudos nesta área, iniciei este centro em que percebemos que o bullying é uma experiência muito mais complexa e muitos anos se passaram desde essa minha primeira experiência em que trabalhei com uma equipa fabulosa na DCU, com 50 pessoas que trabalham no nosso centro de investigação, todos em diferentes projetos relacionados com o bullying e com a segurança online. Temos a sorte, ao longo dos anos, termos tido, de facto, doadores muito generosos que nos apoiam no trabalho que fazemos, nomeadamente o nosso próprio governo na Irlanda, e tivemos financiamento da União Europeia e também de parceiros da indústria. Trabalhamos com a Vodafone. Não sei se era suposto dizê-lo ou não, mas temos um novo recurso que desenvolvemos e é algo que quero partilhar convosco. Mas sim, estamos a desenvolver novos recursos pela primeira vez que os utilizadores de smartphones que sejam seguros na net e estamos a trabalhar também com a Fundação Econext, com o TikTok, todos estes parceiros da indústria que têm sido muito generosos, em que confiam na nossa investigação e de tudo aquilo que fazemos nesta área, neste campo. Tem sido muito interessante o nosso percurso dos últimos 25, 30 anos e há muito mais a fazer ao compreender este espaço e compreender quão It's great complexo to isto know é. that Vodafone É Portugal is fantástico saber que a already Vodafone doing some work Portugal on this irá in fazer Israel algum before. trabalho The neste work of campo. Temos Vodafone vindo a in seguir o Spain trabalho da Vodafone is no Reino really Unido, quite impressive. que é de And facto we've been impressionante pressing e Vodafone temos Portugal to vindo a find out on their pressionar a side Vodafone Okay. Portugal para que they faça haven't algo been nesse very âmbito. responsive. Em bom So rigor, não glad têm to dado grande know that resposta, portanto é bom you're saber finally doing que something. And finalmente we're estão eager a to fazer know algo e more queremos também about it. saber I believe mais you have a sobre isso. presentation, and Acredito que tenha uma if you apresentação can share it e with pedia us, que a partilhasse conosco, and so that sendo que you can guide. Okay. Are you going to be in Portugal in November? Is não that sei se vai estar em Portugal em novembro. Yeah, Era isso? I'm not sure about that yet. Não tenho a But certeza. if I am, I'll be sure to let you know. Mas se eu for a Portugal, sem dúvida que vos avisarei. Can you see the slide Sim, seria presentation ótimo. now? Conseguem ver a apresentação? Is it just the presentation or can you see the É slides on só the a side as well? apresentação ou conseguem We can ver see the também slides on the side as os well. slides Try to get rid of this na bit. lateral? I think I'm going to have to stop sharing for a second. They might just distract you. And let me Problem. just get that out. From the beginning. Okay, now if I'm able to do that, I should be able to come back to you now. Really pushing my technology skills today. No problem. Aqui com algumas Okay, questões how's that? técnicas, enquanto o nosso orador Super. se esforça Can you por connect partilhar your connosco a sua camera as well? Because we're apresentação. not Pedi-lhe seeing também you. que We see ligasse the a other câmara. person, but we're not seeing you. Just one second now. Só um segundo. How's that? Cá estou eu. Better now. Perfect. Perfeito, está Okay, perfeito. hang on. So can you see the presentation now? Conseguem ver a Yes, we apresentação? Muito bem. Super. Okay. So I'll make a start then if that's okay. Just to say that Portanto, vamos começar a again, I'm very grateful to be dizer-vos invited que to estou speak with you muito today, grato and por ser my convidado para reflection falar today convosco about hoje, really kind of falar I suppose sobre post-pandemic. a We're all pós-pandemia, reevaluating
em que estamos a reavaliar as nossas vidas, a nossa sociedade, a forma como nos conectamos. E o bullying e o cyberbullying, como um fenómeno humano, são também um espaço que tem aqui um repensar e que, se olharmos para o bullying e a forma como está definido, desde os anos 70, a definição tem vindo a ser estabelecida, pois de facto é quase como um comportamento que se vem a repetir e que tem um desequilíbrio de poder. Esta definição, sem dúvida, que veio seguir todas as intervenções que têm vindo a ser realizadas nos últimos 40 ou 50 anos no que diz respeito ao bullying, e o aspecto online surgiu em termos do ciberbullying, algo que ficamos conscientes. Na sua grande maioria, os investigadores e educadores pegaram nesta definição já existente e trouxeram-nos a vertente online. Nos últimos 10 anos, temos vindo a debater esta reconceptualização do bullying. A definição é uma que nos tem servido muito bem, mas ao tornar-nos mais conscientes da complexidade do bullying, no desenvolvimento deste espaço, com umas vidas que estão mais conectadas e há um comportamento do bullying individual, normas da sociedade, processos. Talvez esta definição não tenha conseguido apanhar toda esta complexidade. Portanto, tenho estado a trabalhar com o Unesco nos últimos 3 ou 4 anos nesta vertente, com um grupo de trabalho de especialistas um pouco por todo o mundo, para esta mesma definição, sendo que este ano publicamos aquilo que promovemos e aquilo que promovemos, de facto, é uma definição mais complexa, não é tão sucinta como aquela que temos desde os anos 70. Tememos que isso possa refletir a nossa compreensão do bullying, pois é uma questão mais complexa que pode ser reconhecida a partir do passado. Portanto, é um processo que não é só a ação individual em que uma criança comete bullying sobre outro, ou que um grupo comete bullying sobre outro. Na verdade, é um processo social, serve como uma função da sociedade e é caracterizado por um desequilíbrio de poder. Um desequilíbrio que poderia ser, por exemplo, a força física ou, por exemplo, hierarquias numa escola, numa sociedade, onde quer que o bullying ocorra. Reconhecemos agora que isto está relacionado com normas da sociedade institucionais. Assim, se for uma vertente normativa, em que as pessoas, por exemplo, serem vistas como menos importantes, ou que haja um certo papel na sociedade, este tipo de normas irão criar um desequilíbrio de poder, e esse desequilíbrio de poder é exercido através de processos sociais que acabam por causar danos às pessoas. É quase como um comportamento interpessoal. Aquilo que está nessa definição também é o desequilíbrio de poder. Tudo isto leva a ações negativas, em que percebemos como é que isto se influencia pelas normas institucionais. Portanto, isto coordena, de facto, aquilo com que se lida de uma forma eficaz e efetiva com a complexidade, não apenas uma ação individual, mas sim num contexto definido pelas normas da sociedade. E muitas das pessoas que trabalham neste espaço veem esta definição como sendo algo mais complexo. Podemos ir fazendo perguntas? Porque uma das coisas que se mencionou e que se menciona é o facto de que o bullying é um comportamento entre pares. Será que isto é algo que considera? E isto significa, será que pode haver bullying? Um professor pode efetuar bullying sobre um aluno? Como é que a Yeah, that's a really definição good o question. Our considera? Bom, essa é uma questão muito was importante. A very was nossa very clear definição in our deliberations foi muito that this clara nas we're deliberações context is schools, but em que anyone o can contexto das engage in bullying in escolas school. So the e bullying could be em peer-to-peer que o or it could bullying be poderia teacher ser, de facto, to a student as well.
de um professor para um aluno. Passamos muito tempo a pensar sobre isto. No meu país, na Irlanda, não incluímos os professores nas nossas políticas nacionais, porque isto é, de facto, uma questão que está a violar a questão de conduta. Conduta. Portanto, no nosso grupo de trabalho, percebeu-se que o bullying tinha, de facto, os dois indivíduos de uma comunidade escolar, a professores, alunos e etc. Muito bem. Muito obrigado. E obrigado pela questão e vão fazendo questões durante a apresentação, por favor, se for caso disso. Bom, a dimensão do problema diz que uma em cada três crianças experiencia o bullying. E quando se descreve o bullying, falamos do ciberbullying como parte do bullying. Eu nem sequer gosto muito de usar o termo cyberbullying, que sugere que o que acontece online, em termos de bullying, é um fenómeno distinto daquele que acontece offline. Mas nós temos vidas que são mistas, interconectadas, e o bullying online também ocorre offline. Mostra-se que as pessoas que sofrem bullying online também sofrem offline. Portanto, o bullying vai acontecer. Quando pensamos nos números que estão aqui em questão, isto é mais do que o número de crianças que globalmente contraíram Covid na pandemia. Portanto, este é um problema de proporções pandémicas. No entanto, ainda há tantos locais em que se ouve os professores a dizer que não há bullying nas escolas, ou que as crianças são assim, os rapazes, bom, são rapazes, não é? Sabemos que, de facto, os números são altamente significativos. Vemos uma comparação, percebemos que na Europa são 25% das crianças que reportam experiências com o bullying, muito mais no Médio Oriente, e na Europa olhamos, por exemplo, para os números em que estamos mais baixo na Inglaterra e no país de Gales, 32%, e tanto na Europa como na Irlanda são números muito preocupantes do Médio Oriente, a América Central, cerca de 22%, América do Sul um pouco pior, a África do Norte e na África subsaariana nos 48%. Portanto, os números vão variando, em que globalmente se trata de um terço ser a média, mas é muito elevado em alguns locais, um pouco mais baixo noutros locais. Temos dados para Portugal. Yes, I'm sorry, I don't have the specific data in front of me right Sim, now. peço desculpa, não tenho os dados específicos, mas o relatório dos números da Unesco tem dados de quase todos os países. Em termos de género, 30% das raparigas e 34% dos rapazes entre os 13 e os 15 anos é muito mais provável que sofram bullying na escola. É mais provável os rapazes do Médio Oriente, na África do Norte e no Pacífico, e as meninas mais na Europa e na América do Norte. Qual é a diferença em termos destas sociedades, em termos de prevalência de género e das dinâmicas sociais em diferentes sociedades que irão ditar e definir a quantidade ou o bullying que sugerem que passamos à definição que não há aqui uma captura desta vertente, pois este comportamento está definido pelas normas sociais, a posição das pessoas de diferentes géneros, de diferentes classes sociais, todas estas posições fazem com que as pessoas sejam mais tendências a sofrer bullying e que possam ter uma resposta positiva. Assim, as atitudes culturais, as dinâmicas sociais, a forma como abordam esse bullying, há países que são muito bons em conseguir com que estes relatórios ocorram. Portanto, isto pode acontecer porque há um maior reporte de bullying e sabemos também
que os dados que temos em todo o mundo é que há, de facto, uma relação entre pouca afluência e um maior risco de sofrer bullying. Quanto mais pobre é a criança, independentemente de onde viva, mais provável que experiencie o bullying. E isto mostra-nos o facto que talvez as crianças mais pobres tenham menos capital social, é mais difícil enquadrarem-se e é mais difícil viverem a mesma vida dos seus pares e, de facto, é muito difícil para as crianças que chamam a atenção, que são diferentes, têm mais tendência a sofrer bullying. We use a phrase. Just James, let nós me usamos just uma say frase, one peço só thing, desculpa, né? We depois use que fazes a very pergunta, simple Cristiano. word and we say Temos uma during the frase em session Portugal that em we que do with dizemos, normalmente students, nas sessões que fazemos nas particularly escolas, parents and especificamente teachers, com os pais e that professores, difference que é is a marker for a bullying diferença usually. é um marcador If you para are o bullying. different race, if you are different Uma raça religion, diferente, if you uma make religião your hair diferente, green, se o if cabelo you are estiver good pintado de student or verde, bad se formos student, bons alunos ou maus if you're alunos, different from the se majority, formos it's a diferentes marker da for maioria, isso é bullying. um And isn't marcador that para o really bullying. sad? E não acham que A isso é really sad triste statement about our schools and our communities. para as nossas That comunidades e fitting etc. in is valued Portanto, more o than enquadramento creativity, than ou difference, uma pessoa que than se diversity and enquadra, everything que we se say. limita And so àquilo que é o so the enquadramento challenge I think genérico, for us is to é try and mais teach celebrado do que a tolerance diferença, a and diversity criatividade. and Temos de inclusion, ensinar a not just in our tolerância, a schools, but in our diversidade e a workplaces, inclusão, in não our só nas colleges, escolas, in mas all nos the locais de organizations trabalho that we belong to. e em todas as Because if we organizações all às just want to quais fit in, pertencemos. then new Pois ideas há will aqui um come. enquadramento em que Creativity novas is going ideias to be surgem. A criatividade today, será, and de that's bad for facto, algo society. que será muito mau para a sociedade. Just going back a little bit, because how can we James, make a difference como é between que podemos hateful fazer fights a and diferença bullying? Because many entre times o teachers bullying at school e a violência física ou as you know say, lutas? oh, it's only a fight, it's kids Ah, doing things, but é apenas uma how can bulha we beat this entre physical crianças. fight, Como or é que it podemos So distinguir if a we look at the vertente de two uma fights bulha from the física outside, e do it's a bullying? Bom, symptom of visto something de else. fora, If the estas physical lutas fight happens físicas são between um two sintoma de kids who algo are mais que angry with each acontece entre other, dois miúdos que pretty estão much zangados um equal com o in outro, strength, pretty são much iguais equal em in termos de status, força, and they're em termos just de estatuto, e expressing que their anger with each simplesmente other estão a in an inappropriate expressar way. a That's sua not raiva de bullying. forma inapropriada. Isso não é If the bullying, physical fight ok? if the physical Se aggression a is carried out by agressão somebody who, for for some levada a reason or cabo another, por alguém que, experience por themselves alguma as more razão, powerful, parece ser maybe mais because of their forte, race, their gender, talvez por causa da social sua class, raça, ou physical género, classe size of social, them, or whatever it might be, then então it's aí repeated, sim or diria the fear que of repetition, o well, medo then we might da say it's bullying. So repetição, I ou think for a podemos dizer teacher que é o bullying, ou seja, para que um professor to respond, they have to possa understand what's the responder, motivation tem que under responder that qual physical é a aggression. motivação para essa luta. You also mentioned É repetition. interessante. Mencionou One of the things também a that questão we das struggle when we repetições. go Uma das to coisas com as quais schools nos is debatemos students saying, é que "Oh, os you know, I alunos just dizem que, bom, called her a bad name once, you know, eu it só was lhe only chamei once, o it nome was feio not uma vez, foi só repeated." uma vez, não foi um And comportamento if that girl or repetitivo boy ou can hear contínuo. that insult Mas esse from different insulto people, pode does the surgir de diferentes repetition help? pessoas e, como How do tal, you essa look at this, repetição acaba por acontecer à the mesma. repetition factor? Como é que se I leva em think we conta o used to be fator very, da again, with the older repetição? definition from the 1970s, Bom, we were a very, definição I dos found the anos effect of that 70, definition was that em que o efeito que teachers essa would say, definição oh, it é que only os happened professores once, diriam que they isto só didn't aconteceu uma really vez analyze any e deeper than que nem that. sequer We're much more vão mais aware a now today, fundo. especially in the Estamos online muito space, mais that conscientes, especialmente no sometimes something espaço may online, happen once, que but there may há be a coisas que podem fear acontecer, how it will be sim, repeated. And mas the que impact of that fear depois o is impacto that do is the same medo as if it is being repeated. é o mesmo So we que see now the causaria repetition uma as the fear of repetição. repetition. And O also then, as you medo know, online, if da you post something repetição e não a once, just repetição once, it's out there forever. So it might propriamente as well dita. be Portanto, repeated. isto So I think the poderá ser algo repetition que se repete. has to be Este interpreted efeito da in a repetição loose tem way que ser and visto not de uma just forma menos so then específica, just de uma moving forma on mais then to abrangente. we've said this Passando already a agora bit, who para is aquilo bullied? que Well, people percebemos bullied, ser as aquelas I've pessoas que pointed out, sofrem o the bullying. data shows that the physical E appearance is a the number aparência one reason why física somebody é a will razão picked número on para and would alguém, be a target for de bullying. facto, So ser it um could be, alvo as you para o said there, bullying.
poderá ser conforme se disse, porque pintam o cabelo, são muito altos, muito magros, muito baixos. E pessoas de famílias mais pobres é mais provável que sofram bullying. E aqueles que são crianças migrantes ou crianças de migrantes que de facto sofrem este bullying. Imaginem uma criança que vem para uma comunidade com comida distinta, veste de forma distinta, não domina o idioma e, na verdade, se a pessoa não parece ser normal, e atenção que eu não gosto da expressão normal, ou que não se comporta como era suposto, todas estas razões que são identificadas para que alguém seja vítima de bullying, de facto, tudo isto trata-se de uma pessoa que se salienta, uma pessoa que chama a atenção, que é diferente do mainstream da comunidade, é mais provável que sofra bullying e temos que ter cuidado aqui, pois não queremos de facto eh, ultrapassar essa linha de enquadramento, usar o cabelo como nos outros meninos, portanto, ou meninas. Portanto, a ideia aqui é que nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto escola, enquanto família, temos de perceber que nem toda a gente é igual. E se pensarmos que toda a gente é igual, estamos todos a ver mal as coisas. Portanto, isto é um mecanismo para policiar os limites da normalidade. Se alguém ultrapassar um limite para algo que não é visto como sendo a norma, é castigado por isso, ok? Mas também é esta mensagem que se este limite for ultrapassado, que haverá de facto um processo, não só um comportamento individual, que de facto é ser diferente e que é uma das razões para as quais as pessoas possam sofrer esse bullying. Nem toda a gente que sofre bullying será afetada a longo prazo de forma negativa, mas com muitas pessoas isto acontece. O que temos na Irlanda é perceber que se a criança sofre bullying e que tem o apoio correto, e num espaço de semanas consegue ultrapassar esse bullying, mas se esse apoio não surgir, se o bullying continuar durante muito tempo e não tiverem a resiliência necessária que poderiam ter, então todos estes sintomas podem de facto ter um grande efeito nas suas vidas, causando que sintam uma desconexão e carregando o fardo da baixa autoestima para o resto da vida, e nestes casos extremos, pensamentos suicidas e até o próprio suicídio efetivado. Portanto, a criança não sairá bem na escola, não terá sucesso se tiver medo do professor ou dos pares. Portanto, é uma questão muito importante. O sucesso educativo reduzido é um problema. Não é apenas uma questão para o indivíduo, é uma questão também para aquele que executa o bullying. São os mesmos sintomas que aparecem a longo prazo. E isso pode ser altamente preocupante. A grande preocupação aqui, ou outra preocupação, é que isto não é apenas uma questão para os indivíduos, mas sim também para a nossa sociedade, pois o que estamos a fazer é manter um processo dominante que mantém os limites daquilo que as pessoas dizem, fazem e acreditam. Isto é mau para a sociedade a longo prazo e isto restringe de facto estas ideias e que aumenta estas vertentes. O bullying não é apenas esta vertente do indivíduo, é um problema da nossa sociedade. Isto é algo que temos que levar em conta e desta nova definição, em que a dimensão da sociedade tem que ser levada em conta também. Nós trabalhamos também no desenvolvimento e na identificação daquilo que são as alavancas para o sucesso na prevenção do bullying. Fizemos uma consulta com cerca de 70 especialistas, tentando perceber quais são as coisas que ajudam
a olhar para o bullying de forma experts came back positiva. on E this esses insight. They especialistas said, surgiram we developed e what we call now an ESCO desenvolvemos whole aquilo a que education approach chamamos to de bullying. facto a Now, abordagem the core educativa difference ao now is that bullying. we used to talk about what we feel with that was that there was some success, but it put all Na of the verdade, responsibility isto for colocou bullying toda on a the school. And responsabilidade back in the 1800s, nas that might have costas da made escola. sense because Talvez schools, fizesse where they sentido existed, were in a village, and that was anteriormente, kind of the world, you mas know. But now the school is part neste of a whole momento a education system, escola a whole faz society parte de toda that's uma sociedade, connected todo um sistema educativo, to the tudo rest of the está globe online. And interligado I think e it's a bit naive for us to penso be que talking about será whole school até um approaches. pouco So the whole school ingênuo approach has to be part of a whole perceber education que approach. And when esta we were abordagem discussing in surge. É UNESCO aquilo que what debatemos na the right Unesco, name be for this approach, de we qual o had nome different certo para esta names. For me, abordagem, I've heard tínhamos called diferentes society nomes. Eu, para approach. mim, prefiro uma But abordagem we da have to pick a name that sociedade, translates mas across temos the de globe escolher um at the nome UNESCO que versus global possa, level. de And facto, whole education funcionar approach is the one como that we landed on. alternativa. E It's esta not a abordagem perfect foi name, aquela a que but chegamos. Não é um it nome tries to call perfeito, out não, that the school mas exists within tenta a wider mostrar que a escola education system existe and num community. sistema And we need to educativo, recognize numa the comunidade, e há interrelations of que the school reconhecer with that a wider community. conectividade da escola com essa Education, comunidade, a technology, educação, a society tecnologia, systems, they os all sistemas de impact sociedade, and tudo isto underpin tem um what's impacto happening in the local school. naquilo que And so we acontece nas can't just escolas deal what's happening in the e que local não school. podemos We've got apenas to try and lidar deal com o at que different acontece. levels Temos que lidar com níveis across distintos society and the education system. na sociedade e So, no based sistema on our consultation educativo. with the experts, we developed Com the whole base education nesta approach, and there are vertente, 9 temos este components to processo, that existem approach. 9 componentes para And they esta range from abordagem strong political leadership e há uma to forte learner liderança empowerment, política creating para uma safe psychological and physical capacitação, schools and criar de classrooms, facto curriculum salas de aulas learning and teaching seguras, that promotes a a aprendizagem do care-filled climate, currículo que promova um evidence. ambiente cuidado e It's really cuidador. important to keep gathering E é evidence muito so importante that continuar fair a traceability, reunir and then make sure evidências that para evidence leads garantir into our que essa interventions, so they're evidência evidence-based. entra depois na And we need to involve intervenção, all para the que a intervenção stakeholders of seja com school base em bullying, including evidências. parents. This isn't just a E problem for isto não é teachers apenas um problema and school para os staff to solve. professores. There needs to be really good, Tem que haver, de authoritative, facto, clear reporting mechanisms for uns learners mecanismos de reporte and the claros, learners must see them as being effective. The worst thing can happen is that students say, têm well, que we ser vistos report como that sendo and nothing happens. eficazes. Sometimes the confidentiality Por around vezes, a dealing questão da with the child's behavior confidencialidade, de lidar means com that we todas estas can't tell questões, everybody what's significa happening. que não We should be able podemos to say perceber to o que se them, passa. Temos de ser that has to be capazes dealt de with, dizer que and you need to trust us on that. isto, And it de needs to facto, be está a ser accountable to those who gerido are concerned about bullying in the e school. tem que ter a ver com Training and esta support for teachers vertente. and other staff is really important. E The research tudo has isto been é enough muito on importante. bullying. And then collaboration and E partnerships a between the education colaboração sector and que the wider range está, of partners. Too often we talk about em que social media muitas vezes companies falamos sobre as as if they are empresas out there. das They're not out there. redes They're in our sociais schools, in the pockets que and the estão phones por aí. Não and estão the por aí, computers of estão no everyone in bolso the das school. pessoas So nas they escolas. need to be partners in education and Portanto, help têm with que ser parceiros na build educação e solutions to these perceber que problems isto going constrói as forward. soluções para estes Now, I problemas. don't think I have time to go through all of those Não me in parece que detail. tenha tempo The para 9 entrar of em grande those detalhe, mas of 9 those destas core components of the whole education approach are componentes, all equally important. todas Each são component is igualmente essential and none of importantes. them stand Cada alone. So componente é it's not okay to say we're importante. just going to focus on Portanto, não vale a pena dizer que nos strong vamos political focar leadership aqui or ou ali. evidence gathering or involvement of stakeholders. This needs to be addressed at a national level Isto at tem que least, ser abordado a and all nível those 9 nacional components need to be worked on at the same e time. tudo isto tem So que ser, one-off de facto, measures are visto. not effective. So a school Sendo bringing in a que speaker or having a program they run once a year during anti-bullying week or whatever it might be. The evidence is they don't work very well. They have a percebemos que very as short-term evidências nem effect. sempre There has to be a much funcionam da more forma systematic and pensada, systemic têm que ser mais approach across the sistemáticas, school and across mais the education system. sistémicas So, na for example, escola e UNESCO no sistema has educativo. an A International Unesco, Day of por Bullying exemplo, every year. tem It's the Dia first Thursday in Internacional de November, Bullying. That's a really Penso important que day é a as primeira a focal quinta-feira point de for all our novembro, que é muito activities. But importante if all como of our ponto activities focal focus just on das that day nossas once a year, atividades. that's not going to be very successful. Mas We uma need vez to por ano ensure that não é children and young o people are suficiente. centrally Temos que involved garantir in que, de the work to facto, tackle bullying. It is nothing about us without us is não há a way of nada summing that up. Under the sobre UN nós Convention on the Rights of the sem Child, nós. Isto é children muito have a right to importante, be em involved que as in crianças every têm o decision that's direito de made estarem about them. envolvidas em todas as And decisões que with sobre the elas space são on bullying, that tomadas. is really important.
Isto é realmente muito importante. Pessoas como a Laura Lundy, na Universidade de Belfast, que tem feito um trabalho fabuloso, que nos ajuda a trabalhar com as crianças na co-conceição e na investigação e intervenção do bullying. To invite her for next year then. Vamos convidá-la para o próximo ano. Sim, sim, acho que deviam fazê-lo, sem dúvida. As escolas são, de facto, apoiadas com recursos e etc. Tudo isto tem que estar envolvido e não podemos dizer que o fazemos na escola, a escola local sabe como lidar com tudo isto. Isto é parte, em parte é verdade, mas é preciso este apoio dos ministérios e etc. Estas características-chave têm, de facto, uma interação que está no âmago da abordagem educativa, de como nos tratamos e de como temos este comportamento e de como nos verificamos a nós próprios, agindo de uma forma que pode estar num contínuo de bullying. Na DCU temos um programa que tenta ajudar as pessoas a reconhecer e a dar resposta e a reportar onde estão estas questões. Mas ao reconhecer este primeiro passo, têm que olhar para si próprias, bem como os outros, para perceber que este comportamento é um comportamento de bullying e como é que se dá resposta a tudo isto. E toda esta questão tem que ser medida em todas as escolas e no que está ligado a elas, não apenas numa única. Assim, no final de 2022, o nosso governo lançou um novo plano de ação para o bullying, que se chama de facto e que está definido na abordagem educativa. Existem 61 ações nesse plano e cada uma dessas ações tem um nome, uma organização em termos de responsabilidade para a implementação, pelo que queremos de facto ter uma abordagem ao sistema para abordar esta vertente do bullying, em que se desenvolveu este plano e os procedimentos para tentar dar início a tudo isto e queremos atualizar esta vertente One of the issues, online. James, let me interrupt you. One of the James, issues that we have in Portugal is uma das coisas que temos em we don't have Portugal, data não regarding temos this dados situation, em relação a esta situação. and it's difficult if you don't have a É diagnosis of the difícil se não situation temos um to elaborate diagnóstico an action da plan situação para elaborar um prevent, plano for de example, ação bullying. para So impedir it's e basically chegar à like vertente do we're bullying. playing É tal the como Mexican game Piñata. aquele jogo mexicano, a pinhata. And in that game, E people want nesse safety. jogo, The as more pessoas students you can querem, get in the quanto room, mais alunos the better. conseguirmos, Whoever melhor. goes there, it's a one-off thing, and everybody's happy. Vai lá But um in fact, orador, é uma nothing coisa happens. única, toda a gente fica satisfeita, mas Yes. nada How can acontece, you nada change that muda. mentality? Como é que podemos Yes. mudar essa Well, I think, mentalidade, esse the mindset? number one point Bom, here de is facto, evidence esse and ponto principal data. são as Maybe the evidências, people os say, well, you might say dados, that em que as you're pessoas a dizem social que, bom, scientist, that's your job. somos um cientista Without the social, data, essa é a you nossa can't função, plan mas the sem right dados não interventions. conseguimos And that has planear been as a problem intervenções here in certas. Ireland Isso é um too. problema aqui na We Irlanda, haven't ok? had a central Não place tivemos, de for facto, collecting um data. sítio My onde se centre recolha kind dados. of serves O that meu purpose. centro, de So when facto, we get funding, we try and do tem it. esse But propósito, sempre we que don't obtemos have financiamento over a tentamos period of fazê-lo, time mas não temos, de sustained data that facto, allows us to dados measure the balance of bullying and sustentados whether we're making a em difference or not. que nos So permitam aferir se one of the estamos things a fazer I a really diferença hammered ou não. home Portanto, to uma das coisas que, de Department of facto, Education was that we percebo em needed relação to à collect data, educação and foi que that's one of temos the de actions recolher esses in our dados. action plan. E esta é uma It's das ações do complicated plano de ação. É because complicado, é the data complexo, that we might collect from porque teachers os might give dados us a que different recolhemos dos picture professores to podem data that we dar-nos might uma collect ideia from children or diferente parents, daquilo que you know, recolhemos das and crianças, then dos also pais. we have to collect the data in such a E way temos that também it de doesn't recolher os create dados de forma a league que não table se crie, de schools, you know, facto, which is a school in Ireland uma that has tabela de X amount of bullying escolas em que and so eles on. têm o So mínimo we're de still bullying working e por through aí fora. exactly Portanto, what is ainda the best estamos way a to collect trabalhar that naquilo data. que é a melhor But forma we de know it recolher has to esses be dados, collected, and then mas that will sabemos allow que us to tem que ser have recolhido e more que robust permitirá interventions
ter intervenções mais robustas no futuro. Mesmo que tentemos ter estas intervenções nas escolas, devemos recolher os dados para perceber se funcionam. Existem demasiadas políticas educativas que são apresentadas nas escolas sem evidência que o sustente. É uma narrativa da sociedade que diz que temos que fazer algo sobre esta questão, ou se é algo que é feito por um político porque o político acha que é a coisa certa a fazer, mas existe, de facto, pouca iniciativa política que está baseada ou fundamentada em investigação robusta e bem feita. Essa investigação é necessária para as políticas. É por isso que dizemos em Portugal, e que temos vindo a lutar por isso, é que temos de ter um diagnóstico da situação. Se as escolas têm o seu próprio diagnóstico, que as escolas são diferentes umas das outras, as situações são diferentes, o tipo de bullying que ocorre numa escola pode não acontecer noutra. Portanto, cada escola terá que desenvolver a sua própria investigação para ter uma ideia e, a partir dessa ideia, um plano de ação que pode ser, de facto, retirado. É muito importante esta vertente e pode ser realizada e feita, mas que não são a única ferramenta que a escola pode ter para impedir e abordar a vertente do bullying. Falou-se das políticas. Isto é algo que as escolas têm uma política genérica ou geral, mas na sua maioria têm uma política que diz respeito ao bullying e ao ciberbullying. Isto é algo realmente importante. A importância de escutar as crianças, de escutar os alunos é muito importante. Por vezes pensamos que os crescidos têm medo de ouvir. Talvez achem que os jovens não têm nada para nos ensinar, mas no que diz respeito ao bullying, não é verdade. Sabem muito bem como lidar com estas questões, como as combater, e se estiverem envolvidos na solução, irá funcionar bem melhor. Esse é um ponto fundamental. Muitas das vezes aquilo que está na base destas questões é uma conceptualização de que uma criança deve ser vista e não ouvida. Ouve-se isso muitas vezes. Nós, enquanto adultos, sabemos, temos todo o poder, as crianças não sabem nada, não são adultos, como tal, têm menos poder. E essa ideia não é apoiada pela investigação, pela ciência, pelos direitos humanos, pela lei. Portanto, se olharmos para a Convenção das Nações Unidas, devemos, de facto, trabalhar com as crianças para encontrar soluções para os seus problemas. De momento, na Irlanda, temos, de facto, um discurso em relação aos smartphones, às redes sociais, às crianças, e ninguém pede às crianças que façam, de facto, investigação, pedindo-nos aquilo que pensam sobre essa vertente. Ninguém pergunta às crianças aquilo que para elas significa, aquilo que estamos a encontrar é algo muito mais complexo em termos de realidade, em que as crianças estão muito conscientes das questões, das soluções, são muito importantes, como sendo algo que ninguém está a prestar atenção. É a mesma situação em Portugal, é a nossa luta aqui também. As questões, o governo português fez uma recomendação às escolas há apenas 2 dias, que recomenda banir os smartphones das escolas, mas isto não é apoiado por esta vertente e que não há apoio pela investigação e que entra numa situação em que, de facto, acaba por desaparecer. É como alguém que manda uma circular a todos os ministérios de educação em todo o mundo e todos estão a fazer a mesma coisa, mas na verdade Absolutely. James, I was really curious James, about the estava main, muito curioso items you dos mentioned on the itens que aqui whole estão school em approach. relação à Do you abordagem have about
em que ainda temos cerca de 45 minutos, mas, ou 30 minutos, aliás. Acha que podemos detalhar um pouco mais esta vertente? Sim, sem dúvida, podemos entrar em detalhe, sim. So, can you see my screen again there? Conseguem ver o meu ecrã? Yes. Okay, great. So, let's go through them. So if I just work out how to go to the next one, So, so the 9 components of the whole education Portanto, approach. as 9 componentes desta abordagem We call out this. It's not whole school, it's whole education não é a approach. escola, é a educação, a abordagem da Because schools, educação. although they do know what's Porque as best for them, escolas, ainda they que are saibam o part que é of the melhor, system of schools, fazem and they parte are de um also sistema part of the escolar e society. são também parte de uma And children sociedade. now, today, E as not 100 crianças, years hoje em ago, dia, but today live in different levels of society. vivem em diferentes And so níveis da for us to sociedade treat them as if they only come to our e school que, and the de world outside doesn't facto, exist, that's not going não to actually be existem. very successful. E So the isso é first muito bem aspect of the sucedido. whole education approach E o is strong aspecto political desta leadership. I'm vertente, really happy to say that I've seen that here in Ireland in tenho relation to school o bullying. gosto de We've had, perceber que, de we have facto, had a couple of ministers for education who tivemos really alguns ministros para prioritized a bullying educação que deram at a national prioridade level, and ao if bullying they ao do nível that, nacional schools take it more seriously. e que são A letter levados or a memo mais a or some sério. piece of a guideline or something Portanto, that comes from the national political leaders really e is dos taken seriously in líderes our que schools, são levados a and sério em that nossas means that the laws escolas and policies then can actually have an e impact if they come têm from that um level. impacto. Also that they need to be the strong political leadership E, de has to be facto, isto connected tem to de ser other laws conectado around inclusiveness. de outras As I leis said, de it's not just inclusão. bullying as behavior on its own. It's underpinned by Portanto, isto attitudes está to race, claramente gender, definido sexuality, com and as so on. atitudes da So it's part sexualidade of e a suite etc., of do género, faz parte, de inclusive facto, das leis laws on de inclusão. and so that's really important to have. But that strong political leadership is a key. I know I said earlier on that each of these components is equally important. Outros componentes que são igualmente importantes e que é difícil atingir as outras necessidades. Temos que criar, de facto, ambientes seguros, psicológica e fisicamente, pois existem espaços que, de facto, são perigosos. E que, de facto, pode ser, de facto, o recreio, as casas de banho, em que percebem como estas escolas trabalham em termos de segurança e quem sofre são os alunos, as crianças. Sabemos que um dos projetos nos quais estou envolvido, sabemos que o design da escola, a concepção da escola e este trabalho que surge e que percebe que a forma como a escola está disposta fisicamente tem influência. Se o recreio da escola estiver concebido de forma mais arredondada, há menos bullying. Se for quadrado, há mais bullying. Portanto, usam cantos para se esconder, em que podemos criar diferentes espaços, em que, se for um espaço circular, é muito mais difícil que isto aconteça. Ou seja, o espaço físico requer investimento, requer que os adultos garantam que este espaço seja seguro e que nos diga quais as partes da escola em que se sentem mais ou menos seguros. Este é um exercício que fazemos quando vamos às escolas, em que pedimos aos alunos que nomeiem as zonas seguras que veem nas escolas e usamos, de facto, a analogia dos semáforos, zonas verdes, amarelas e vermelhas, em que a escola fica consciente de quais são e onde estão estes sítios onde o bullying é mais provável que aconteça e outros locais em que os alunos se sentem mais seguros. Isto é muito importante. Isto também pode ser aprendido, como decorar estes espaços. O que é que faz que um espaço seja mais seguro que o outro? Pode ser o formato, pode ser as janelas, pode ser quão próximo é. E é um trabalho que tem que ser feito, que envolve os governos e as escolas, porque de facto precisam desses recursos. Uma outra coisa que vemos também
e que pensamos que está em linha com a segunda questão, é de facto perguntar aos alunos quem são as pessoas nas escolas que os fazem sentir seguros. Muitas das vezes existe alguém que olha, que cuida do recreio, um professor que tem maior empatia com os alunos e uma sistema em que cada grupo tenha uma figura, uma imagem, e que esperamos que estes sistemas trabalhem de facto, que isso poderá não ser a pessoa com quem a criança se relaciona, pode haver outro membro, ou até algum assistente, ou alguém de outra escola que, de facto, pode melhorar com uma conexão e temos de garantir que as estruturas físicas ou outras são fluentes o suficiente para permitir que tal aconteça. E a hierarquia das nossas escolas muitas das vezes impede que as pessoas façam um reporte e quanto menos bullying, melhor, porque de facto é isto que acontece. A terceira questão será a formação e o apoio para os professores e pessoal não docente. Isto é muito importante para nós e penso que na Europa isto funciona tudo assim, com um ênfase em STEM e na literacia e numeracia, o que significa que aqueles que são formados para ser professores, que estão nas universidades e etc., não estão a ter tempo para aprender sobre o bullying e a sua prevenção. Têm muito tempo a aprender sobre STEM, muito tempo a aprender sobre a numeracia, literacia, mas não no bem-estar, não no bullying, e é algo que temos de melhorar. Depois de qualificarem, temos que lhes trazer de facto formação contínua e apoio para podermos perceber que temos uma vertente aqui muito importante naquilo que é a prevenção do bullying. Relacionado com tudo isto, e a nossa comissão, de facto, trouxe isto à baila, não podemos esperar que este pessoal possa cuidar dos alunos e criar um ambiente seguro. É o próprio pessoal não docente que tem que sentir que está a trabalhar num ambiente seguro. E as condições de trabalho são importantíssimas e têm um impacto direto no apoio às crianças e de intervir quando tal é necessário. A quarta questão é o currículo. Em termos de currículo, temos que ter, de facto, uma aprendizagem que promova um clima de cuidados. Estamos a ensinar matemática, inglês, a forma como organizamos o currículo, temos que garantir que há um espaço, uma referência àqueles que são pessoas gentis, que o celebram, que fazem uma diferença positiva nas escolas. Portanto, tudo isto pode ser feito junto do currículo escolar. Portanto, esta relação em que há aqui uma chave, são uma plataforma no qual o currículo está construído com uma vertente cêntrica, um ambiente relacionado com a pedagogia que tem que ser focada nos alunos. Being learner-centered is essential, and that kind of school where where the learners are the center of the school E, and de the center of facto, teaching and learning. temos que perceber que os professores estão, de facto, no centro daquilo que é a atenção da escola e não o currículo. Aí sim teremos sucesso em combater o bullying. For monitoring bullying in the school. Now, that just, and they need to be identifiable. So the idea, on one hand, is that every member of the school staff Cada has a membro do responsibility pessoal, for promoting a de bully-free facto, environment. deverá promover On the um other hand, ambiente sem everyone's bullying. job Por outro is lado, nobody's job. So we need to have o at trabalho de least todos one, if not torna-se o several, trabalho de champions ninguém. in the Portanto, school temos to muitos continuously make sure everyone representantes remembers to watch na out for escola bullying and to em do que se things lembram de to facto de prevent fazer bullying. este So bullying this para could be impedir que an tal anti-bullying aconteça. coordinator in the Isto school, poderá ser or um it might be an coordenador anti-bullying committee in anti-bullying the ou school. uma comissão. It needs to be there, it needs to be clear Tem de facto that de it is ser there and has a claro very clear role e que in tem the um papel school. And schools are fundamental coordinating nas escolas. systems E need to be os integrated sistemas with known and de accessible community support and denúncia ou de referral services. reporte So, for têm example, de if a facto que student ser is mais being bullied by another student integrados and the child com is engaged in bullying,
serviços de referenciação e de apoio à I've had comunidade. one student to hurt them, okay? I came across a case of this recently. The parents in that case Tem really havido need to be casos able to destes deal with the police, recentemente. the school, social É workers, importante haver uma all of the conexão people com who os might be able agentes to help these sociais, cops, forças policiais, okay? pais, And the todos aqueles que school podem is a estar conscientes conduit for deste all of problema, that. sendo que a So escola if I go to acaba school, por it should ser be very um easy then, veículo para tudo seamlessly isto. then find Portanto, myself deveria talking ser to the muito police fácil if perceber que, necessary, de facto, or existe talking aqui to the algo que é social necessário, workers ou or youth trazido ao workers assistente of social wherever it may be. So the ou school os it can be like monitores da a juventude. doorway into all those services. They Portanto, should é be um integrated. caminho para The todos estes parents serviços que and the têm que people who are estar concerned, integrados. staff, whoever it may Aqueles be, que estão, de shouldn't facto, feel they have to relacionados keep com tudo retelling isto, the não têm que story, sentir que going têm que to different continuar a contar as offices to meet histórias different de people. diferentes We need to pessoas. find a way of integrating Temos de those encontrar services uma together so forma they de all work integrar esses for the serviços benefit of those who are affected. para benefício daqueles que são And also, as afetados. part of the reporting mechanisms, E we também, need como to parte have destes so much money mecanismos de now that reporte, needs to temos que go ter, de online. facto, So we tudo need isto to que surge have online, em que temos que very ter clear and accessible and supportive relationships with social media relações companies. muito So claras one of the com things as I've been empresas das asking redes here sociais. in Ireland Portanto, for a number of years is na that Irlanda já há in muitos every anos que o school, maybe the pedimos, em school que em principal cada or school escola, identity talvez aquela pessoa que é should have responsável pela advanced escola deve ter, de reporting rights facto, with the social media direitos companies. So the junto problem das of bullying in my school, empresas de redes students sociais para have que os taken problemas de bullying que online. os alunos As a tenham sejam principal, I protegidos should be able online. to contact the social Deveria media ser company capaz de directly and contactar say essa that needs to empresa come down, diretamente, dizendo okay? que Or isto I tem need que to ser block that retirado, account or whatever it ou might é be. preciso And bloquear esta conta ou if social aquela, media seja lá companies o que could for. do that and allow for Portanto, that, I se think a isto lot fosse of the environmental possível, stress around online bullying penso que muita would da be greatly ansiedade reduced. seria James, can I ask a reduzida. question there? James, uma I pergunta. think that can be a problem to have Acho each que isto school pode have ser a um person problema, cada dealing escola ter uma directly with pessoa a social lidar media diretamente companies, because com we as do have, for empresas instance, in ou Portugal, com there is as for redes example, sociais. Portanto, some em Portugal 3,000 isso schools, resolve-se de 5,000 facto. schools. That will be an overload for social media Isto de companies, and facto that pode helps ser to solve the demasiado. problem. But E, I heard of an experience in the US by Ann Collier and Matthew Sutt. They created the I Can Help Delete. Falamos com o Matthew dos Estados which Unidos was que a helpline for criou schools, uma linha de apoio que é which I Can schools Help could report this Report. helpline, Portanto, no and fundo this é uma helpline ajuda would que se faz, é contact algo que the poderá de social media facto companies. criar That seemed to be a uma Yeah, I espécie de mean, um intermediário que vai falar com as redes even sociais. if there's an organization that can filter É uma those 3,000 organização que consegue schools filtrar to the essas social media 3.000 companies, then escolas às that's empresas fine. But there nas needs redes to be an sociais. E tudo expedited bem, access to mas the tem que social media haver um company. acesso às Right now, empresas, it can be a case sendo where que a neste school momento principal or a member pode of ser um staff caso em needs to get que something taken down, alguém and tem they que are going retirar into the same algo platforms with e que all estão the na other mesma business communities around the plataforma world. com So todos os if there's some utilizadores em todo o expedited mundo. access to Portanto, the se houver social um media company acesso through a essa empresa an intermediary através de prescribed, um that would be intermediário, wonderful, you know. isso And seria remember, these fabuloso, companies sim. have E lembrem-se, huge estas resources, empresas you know, têm and they have poucos billions of recursos, people who are ok? using their services. E têm So, milhares de and milhões de also I would pessoas que say that estão a in terms utilizar of os them seus being recursos. overloaded, I Portanto, know muitos that deles there's a que big estão debate here in Ireland a running ser our online safety sobrecarregados. Sei que na commission Irlanda há muito esse about whether we would debate have the sobre facility for onde individual estaríamos em reporting termos through the online do safety commissioner. reporte There was a fear individual. that they would be E havia overloaded. aqui um receio de que But when houvesse we uma look at the experience in sobrecarga. Australia, Mas quando where olhamos they para a already had that experiência in na place, Austrália, onde isto já actually, ocorreu, most people don't need to report. na verdade, muitas pessoas não And I têm think it's sequer really que important that we reportar. get Portanto, é muito our mindset importante say that perceber most people e use é the importante internet and até social dizer que media muita in a very gente usa a safe and internet e happy as redes way in most sociais de uma cases. forma But muito there's a small segura. proportion of people who have É a uma negative experience, fraca which is proporção really ou pequena terrible, proporção and de they need pessoas que têm all uma the support experiência que that they seja can get negativa e que and give precisam them todo o education and apoio so on. necessário So para actually the experience in a Australia where they educação. had Portanto, a people reporting experiência na was that they Austrália, em weren't que houve este overwhelmed reporte, é que de facto by reporting. So let's look at the evidence and see ficaram what can be done. There assoberbados needs to por be todos os expedited relatórios. Portanto, reporting tem que into the haver social media companies eh, that um- schools can use, either uma through maior emails or direct. fluência But also then nessa within the vertente. school, Mas também students nas and staff should escolas, be os able to know alunos that e when o they pessoal bring a não case of bullying docente to têm an que authority perceber figure, que that it is being dealt with. isso será And that there's gerido e bem accountability and how gerido. that's E, de being dealt facto, with. existe uma Yes, sir, go ahead. responsabilização. Thank you. Sim, Okay. força. So, collaboration and partnership A between the education colaboração e sector, as education sector parcerias and
entre o setor educativo é muito importante, mas também com diferentes setores
e também com autoridades e diferentes setores que incluem, portanto, as forças policiais, ou seja, uma espécie de um balcão único em que toda a gente que possa ajudar esteja envolvido e que não seja preocupante ter estes diferentes serviços e prestar apoio. E estes recursos serão importantes e existe também aqui o maior apoio prestado às escolas. As escolas antigamente tinham portões e muros altos, e quando as crianças entravam, fechavam os portões e tudo o que acontecia lá dentro era uma bolha, boa ou má. Esses muros têm vindo a cair, até porque estamos ligados tecnologicamente. Isto é visto como uma oportunidade e não uma ameaça, na forma como fazemos esta educação. And then the seventh thing in the whole education approach was this involvement of all stakeholders in Parte school este community, envolvimento. So again, that's repeating that point, but it speaks particularly to the Isto, structures de in the facto, school, está relacionado com a staff, people estrutura da with escola. boards of management and learners, that those structures are fluid and that people Estas have a way estruturas of são fluentes communicating e há uma problems forma and de opportunities with each other comunicar across the das school community. oportunidades nas In Ireland, I comunidades would say we have a escolares. very important Na national Irlanda parents diria que council, temos, de but I would facto, um still think conselho that muito importante, parents mas are diria seen também as que os pais são outsiders, and vistos that como I'm a teacher, outsiders. I'm a professional, and I E know eu what sou to do. professor, sou We need to profissional, sei continuously muito move bem o que towards fazer. Não, involving all the temos de stakeholders in the envolver school todas as community, partes because that interessadas is na for the comunidade benefit of escolar, everybody. pois isso And serve extracurricular activities can be part of that, toda a gente. As atividades as well, extracurriculares também podem involving people outside funcionar, the school. envolvendo as pessoas nas Schools don't have escolas. all the As resources escolas não themselves têm to put todos os resources in the recursos, local community as existem well. imensos recursos nas comunidades Empowerment, student locais participation, we've e a touched on this already. There's a participação. lot of tokens Já foi around feito, this. existe de facto A lot muito of the time we say, tokenismo oh aqui, yes, we've got muitas so das many vezes em que students. vemos de facto que We've estes been into a alunos, number of schools recently doing o número de research escolas para on fazer school investigação bans on nas, smartphones. And schools em have all banir told us we os consult the smartphones, e students. todas nos But when we disseram que speak to devemos the students, we consultar os say, alunos. were Mas you quando falamos consulted? com os And they alunos, say, dizemos, no, vocês we were foram told it's consultados? happening, Não. and that's what the Foi-nos dito consultation que é o looks que vai like. acontecer And they e tell us then that they basicamente have foi isso, é student council, unilateral. but the student council has E a no verdade é power. que têm, de facto, uma associação de estudantes, mas que não têm poder absolutamente nenhum. Portanto, ter de facto uma capacitação com os nossos alunos é muito importante, e o desafio é ver-nos como profissionais que sabem tudo, ver-nos como profissionais que facilitarão tudo. Penso que isso poderá fazer uma grande diferença em termos de como podemos combater o problema do bullying online e offline. E este bullying nas nossas escolas acontece a todo tempo no sistema educativo. Se uma escola parece ter mais bullying que outra, temos que ter estas vertentes locais e que temos uma avaliação da prevenção e das medidas de intervenção, e muitas das iniciativas não estão definidas pelas evidências. Estas escolas, de facto, colocam um orador e, de facto, e depois, quando o orador sai, onde é que está a verificar a qualidade desse orador? Onde é que está a certificação? Onde é que está a evidência de que isso funcionará? Portanto, isso deverá envolver o pessoal docente, não docente, e neste clima há muito a fazer aqui no desenvolvimento do diagnóstico e que se pode responder de forma apropriada. Portanto, estas 9 entradas da abordagem educativa já foram identificadas num processo científico, e depois perceber que se percebe esta compreensão e que isso é uma política da Unesco. Cada sistema educativo no mundo deve ser operado, e que temos toda uma vertente em que sabemos que o bullying e estas componentes são, de facto, uma questão importante para o nosso sistema educativo, em que há uma série de questões que seriam resolvidas com esta vertente. Portanto, era isto que eu teria metido. Peço desculpa, ias dizer alguma coisa? Eu acho que a Cristiane queria fazer uma questão. Penso que até tens um slide para isso.
Sim, sabemos que a sua equipa tem estado a trabalhar A little bit about it? Yeah, sure. Yeah. I'll be guided by you neste guys âmbito na on. escola. So, Sim, like, terei we todo o have, gosto like, when we look at de falar bullying sobre and isso. Bom, quando olhamos para o being dealt bullying, with, there have been some de studies that facto, actually put a price on it. Okay, we've talked há about the aqui human cost uma already vertente in em que terms of falamos desta a causa humana individual na vertente self-esteem, da autoestima depression, individual, a vertente da suicide ideation, and so depressão, on. But até there's mesmo also an ideias economic suicidas, mas há cost. também aqui One um study custo in Sweden económico. E há um estudo said that in sueco 1 year, in the que year diz que num ano, em 2022, 140,000 children 140 across the mil school system crianças were sofreram bullied. bullying, ok? 14,000 of those, 14 10%, mil, required 10% specific requeriam interventions from intervenções public específicas de services serviços in the long públicos a term. longo prazo. Okay, so that would mean, for example, I've left school, I O que still carry significa the low que self-esteem, I still have anxiety and stress ainda as há a result of ansiedade, bullying. ainda há It's stopping me stress, going to work every day. I need to visit e que é preciso, de facto, doctor. I need to go for visitar, counseling. Maybe I por need to be exemplo, ir a hospitalized. aconselhamento, ir Maybe ao I find it médico, hard etc. to form Talvez good seja relationships difícil in the formar boas workplace or my relações no local de productivity. trabalho, So they've a looked and put a price on produtividade. that from an actuarial point of view. Portanto, And in isto tem that que ser visto de study, um they ponto de reckon that vista those 14, the em que se cost percebe to que the public, o to the custo state para o erário of público those 14,000 people who would require interventions in public destes services over 30 years vertentes will be 4.1 billion euro. será de 4,1 mil People milhões will de say, euros. well, it's only bullying, and push it aside and come up with all those usual excuses. There is a real E, economic cost de facto, há um custo económico years em anos e anos. as a result of bullying. E One study from Australia temos identified aqui that dados da 8% of Austrália those who were suffering também, with anxiety disorders em as que adults sofremos de were bullied as children. ansiedade, de pessoas que já 11% são of adultas e que sofreram bullying adults who have depressive quando eram disorders were crianças. bullied Portanto, as children. And so they reckon that in total, the total annual no cost total, of health and custo non-health outcomes de as a result questões of de bullying in saúde Australia e is de outras, na 763 Austrália, million estamos a falar de Australian dollars in 1 year. So 763 there is a milhões de real dólares economic australianos. cost in every single country in Portanto, the há world aqui to um not custo deal with bullying. económico And every enorme. child that we can stop being bullied actually saves us money in the long run. They will be more Portanto, productive, they'll be lutar happier, contra o they will bullying have vai higher poupar education dinheiro outcomes, ao which means erário they will have público. better opportunities in the workforce, and they will contribute more to the economy. Contribui It's imenso a para a no-brainer, really. economia, We have melhora to a deal with this economia, a vertente from a económica do human and Estado, an economic bom point combate of ao view. bullying. That's huge. Thank you for sharing it with us. No problem at all. Muito So just in obrigado terms pela of what we can partilha. do, Em I think termos the College of daquilo que Both podemos Prevention and fazer, Intervention is toda a esta framework vertente that we da can use, and all of us intervenção who é are este involved in the space enquadramento que podemos can use that utilizar framework envolvidos to say, neste espaço, usando este we have an enquadramento anti-bullying program para perceber que in temos um schools. programa How does it anti-bullying nas fit into that escolas, framework? como é que isto se Okay, and enquadra we did that when we were bringing in neste the contexto. initiatives here at national level in Temos Ireland. estas We iniciativas a audited, nível we did an audit nacional, against the whole em que education approach fizemos uma to see auditoria nesta abordagem which para of the benign perceber que components were being partes implemented. estavam a We need to ser ensure that education for implementadas, diversity and garantindo que a inclusion is educação occurring in our para a schools. diversidade e Particularly in these times inclusão, when the world is especialmente changing, nesta there's a move to altura the em que, right, de there's higher facto, immigration há uma across the world, viragem à and it's direita, really uma luta easy contra for a us to slip imigração, into e que é muito stereotypes fácil and para nós exclusive cair no ways of thinking about estereótipo e nas formas who exclusivas de belongs and who pensar doesn't belong. em quem So we need pertence to e quem really não pertence, up pelo que temos, de our facto, efforts de in terms of diversity and inclusion, redefinir e because bullying will be a redesenhar os nossos symptom esforços, porque, of de facto, o bullying exclusion. será um sintoma, We set targets to uma reduce the coisa prevalence that's relacionada linked com a to societal norms. exclusão. So we need to E say we want to bring down bullying by X amount, but in order to do that, we're going to educate people more about difference queremos and educar inclusion, mais or as whatever it pessoas might sobre a be. diferença, a We know in a inclusão, small scale, e when sabemos, children are em educated more pequena about escala, diversity, they em bully less. que tudo o que está We need to measure relacionado com a that, educação irá criar o and bullying aqui. as Há uma a medida society and aqui nesta vertente as a enquanto national sociedade, governments. And then we also need enquanto to form governos, e de anti-bullying facto programs temos that are que evidence-based formar and focus on esta underlying vertente social processes. Let's que stop bringing in tem a um speaker processo, for one-off talks. Let's stop bringing in a friend of a friend who can come in and do 3 sessions alguém with que the possa de kids, facto fazer 3 unless sessões we com a know that miudagem, evidence a supports não that ser que what they're doing sabemos that que will a have a deep evidência and lasting impact terá
um in the school impacto and the lives profundo of the children. nas escolas e na So vida in das summary then, crianças. I would say Assim, bullying is e a em serious resumo, public health diria issue. que o bullying It é impacts uma millions questão of muito children and their séria em families termos de saúde worldwide pública, each tem um year. impacto enorme nas It has crianças e nas suas negative famílias, impact tem um on impacto the individual, their negativo mental na health and saúde well-being, and mental their education, individual, no seu but bem-estar also e na on sua educação, society mas também na because they will sociedade, not be as pois happy in não será society, tão and also feliz na it helps sociedade maintain e ajuda também sometimes a negative manter, social por processes in vezes, os society, and processos also it has a negativos da negative impact on sociedade the e também tem um economy. impacto So negativo na bullying economia, is not just claramente. a school O problem, bullying não é apenas it's um a problema da societal escola, problem. é um problema da And sociedade. also, the whole E education approach from UNESCO toda to esta tackle bullying in abordagem da schools educação is the way forward. I think I é, would de facto, happily o say caminho. that. And we need to recognize now that Há bullying is que a blended reconhecer que experience. o bullying So it é uma requires experiência initiatives mista, that recognize que the cost of requer being bullied online and iniciativas offline que at the same reconhece time. que as crianças estão a sofrer bullying online e offline ao mesmo tempo. This was quite a session, and Esta a sessão huge thank you. foi fabulosa. This was Um a muito lesson, obrigado. Isto, no fundo, foi uma aula. really Isto foi uma listening aula. to you with real pleasure, and Ouvimos-lo we com will imenso bring prazer. all the information Estávamos aqui that a beber you are toda essa providing, and I'm informação que sure nos the people fez that will chegar see e estou this certo que as session pessoas que irão will marvel assistir with a it. esta It was apresentação really irão ficar informational, maravilhados very, very, porque very rich. isto And foi we are thinking riquíssimo em termos de about bullying informação, tocando important aqui em questões que são our situation importantíssimas para a nossa situação. I would like to make clear that Queria, de if facto, you need tornar any help claro from que, se Portugal, precisar de algum auxílio da parte de Portugal, projetos que estejam a desenvolver ou que queira desenvolver em Portugal, conte connosco, teremos todo o gosto Super, thank you em very much. colaborar. And it's Muito very obrigado. that we are very much E é aligned muito with bom the saber ideas que and the estamos projects alinhados we com as do ideias e here com in os Portugal. projetos e com aquilo que temos vindo a fazer em Portugal. Portanto, foi ótimo também conseguir perceber a partir da sua perspectiva. Estamos a chegar ao final da nossa sessão. Antes disso, porém, houve muitas recomendações que nos fez chegar, mas para fechar a sessão pedia três dicas, conselhos, especificamente mais para os pais, talvez para os professores também, e para que possam, de facto, Yeah, so I always say to aplicar parents, logo após a two sessão. things. Bom, o que eu digo sempre aos One pais is, são duas coisas go específicas. to the Primeiro school é, and vão às ask for escolas help if your e child is peçam suffering. ajuda se a Okay? criança está a sofrer And bullying, don't ok? go into the school Não vão à angry escola or bitter. zangados Try and stay calm ou and approach the teacher or the tentar school abordar o principal and say, professor ou I a need your escola ou help o with diretor da something. escola. Não, é My preciso son or pedir my ajuda. daughter is being bullied O meu in filho ou a school. minha filha está a Because sofrer bullying na if escola, they go in porque angry, it's se harder for the forem teacher to zangados é mais respond. difícil para o Okay? professor dar So ask resposta. the school for help and Portanto, try to peçam work as a team ajuda to e sort the problem. tentem, de facto, Secondly, I resolver would o say to problema. parents is, Segundo, if your child is being o que bullied in diria é school, que, se a criança está a try sofrer to make bullying na sure escola, they are tentem having garantir a que positive experience in têm uma other parts of experiência their life, and positiva that the bullying is noutras limited áreas da vida e que o to bullying one se space. limita a So um if they are being espaço victimized in único. school, Portanto, but se they're são also vítimas in na a youth escola, club mas or estão também dance num class clube ou numa escola, or numa aula de cinema or dança, whatever, ou se gostam de celebrate cinema, ou those seja lá o que other for, strong há que successes they have in celebrar their life, todos os so that outros they let it sink in. sucessos Well, this has que têm only na vida, happened para terem um because of sentido that child daquilo que at school. Okay? acontece por To get a causa sense of de alguém proportionality, específico a na sense of escola, uma ideia perspective. de So the child doesn't proporcionalidade, de become defined by perspectiva, that para que a criança victimization. não se torne And then the definida third por thing I essa would say to parents is, vitimização. your child Terceira might be questão the que eu child diria é who's que a been bullied. criança pode And ser a it's very criança vítima de important bullying e que é that you are muito aware importante that that can estar happen. And consciente que if the tal school pode suceder contacts you to e que say, se uma we think escola your vos child is contacta engaged in para bullying dizer que, behavior, bom, acho the que gut a sua reaction is to criança say, oh, it's not my está aqui child. envolvida com Please listen algum to tipo that. de comportamento Please relacionado help com bullying, the school é and work preciso with them ouvir, to ajudar a address it. escola, If your child trabalhar is com engaged in eles bullying para behavior, perceber they que also need help. é preciso auxílio também. That's it. Okay, Muito thank you. obrigado. Era isto. Okay, before we end Era the isto, session, basicamente, antes de in terminar a view of sessão e porque a opinião dos participantes é importantíssima, pedimos a todos aqueles que nos seguem que nos façam chegar a vossa opinião sobre esta sessão. A ligação estará na descrição do vídeo. Contamos convosco, Tito. Chegamos ao final. Mais uma sessão. Muito obrigado, James. Queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, TikTok, Google e .pt, e também ao projeto Agarrados à Net, que gerimos em conjunto, eu e a Cristiano, um agradecimento muito especial a todos os participantes que irão, de facto, ver esta gravação.
Vemo-nos na Thank you. próxima Bye-bye. sessão. Thank you, Muito James. obrigado. Thank you, James, so much. Muito obrigado, James. Já estava com pressa, já se pirou. Parar de gravar. Eu já parei. Eu já parei. Está a gravar ainda.